Certo, vamos falar agora de Covid-19, Gabriel? Vamos então, a gente passa das notícias do Legislativo agora para as notícias da metrópole de Campinas, para a gente poder abordar a evolução da doença em todo o nosso país, estado de São Paulo e município de Campinas. E de acordo com o Ministério da Saúde, até esta quinta-feira, até o dia 17, na verdade, nós tínhamos aí 5.981.767 casos aqui no Brasil. É até essa quinta-feira, dia 19, no estado de São Paulo, mas daqui a pouco eu explico que os dados são diferentes. Os óbitos acumulados, 168.061 óbitos no país. No estado de São Paulo é que os dados são até o dia 17. 1.191.290 casos, com 41.074 óbitos. Agora nós vamos falar da região metropolitana de Campinas, já com os dados da nossa cidade atualizados nesta manhã. São 96.867 casos confirmados da doença, sendo que Campinas acumula 41.158 casos de Covid-19. Na sequência, aparece Indaiatuba com 8.394, Sumaré 6.949, Santa Bárbara do Oeste 6.424, Americana 6.321, Hortolândia 4.914, abaixo as cidades que na sequência tem menos de 5.000 casos. Também Paulínia, Valinhos, Vinhedo, Itatiba, ainda aparece Cosmópolis, Montemor, Arthur Nogueira, Jaguariúna, Nova Odessa e ainda com menos de 1.000 casos, Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse, Pedreira, Olambra e Morungaba, com 194 casos de Covid-19. Vamos falar dos óbitos em nossa região. A RMC tem 2.962 mortes confirmadas pela Covid-19, sendo 1.351 em Campinas. Sumaré aparece na sequência com 261 mortes, Indaiatuba 241, Santa Bárbara do Oeste 199, Americana e Valinhos 170, Hortolândia 160. Na sequência, cidades com menos de 100 óbitos. Paulínia, Nova Odessa, Cosmópolis. Temos ainda também a cidade de Valinhos, Montemor, Vinhedo, Itatiba, Jaguariúna, Arthur Nogueira, Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse e com menos de 10 mortes, Pedreira, Morungaba e Olambra, cidades que mantêm esse percentual aí nas últimas semanas. Falando especificamente de Campinas, né, os dados atualizados desta sexta-feira, 177 casos a mais, chegamos no número de 41.158 pessoas que estão na cidade de Campinas e já foram diagnosticadas com a Covid-19. Então, um número que segue preocupando, já que a doença continua em toda a cidade. 627 casos ainda estão em investigação. A pessoa tem algum sintoma, fez o exame e está aguardando o resultado. Óbitos em investigação, 15 pessoas faleceram, estão esperando aí o resultado deste exame. Pessoas internadas, 198, o número continua crescendo. A gente sempre fala aqui sobre ocupação de leitos na cidade de Campinas, seja ele municipal, estadual ou particular, e ele segue crescendo com 4 a mais. Neste momento, 198 pessoas internadas com Covid-19 no nosso município. Em isolamento domiciliar, o número segue crescendo também com 420, são 68 casos a mais. E nós temos 3 óbitos agora no município de Campinas. Quando a gente fala dos óbitos, são um homem e 2 mulheres, todos tinham comorbidades, duas pessoas entre 51 e 59 anos e uma mulher de 89 anos. E a gente está falando aqui dos leitos. Nesta quinta-feira, o governo de São Paulo anunciou uma determinação para que os hospitais não desmontem os leitos da Covid-19 e também que não agendem novas cirurgias eletivas. Um decreto deve ser publicado a partir disso, mas a decisão foi em decorrência do aumento de casos de internação em hospitais públicos e privados, principalmente em São Paulo e na Grande São Paulo. Mas nesta manhã, a respeito disso, aconteceu uma coletiva e o prefeito Jonas Donizete, também o secretário de Saúde, falaram como fica essa questão aqui na nossa cidade.
não existe qualquer perspectiva de fechamento de comércio. Então, eu quero veementemente aqui descartar qualquer atitude do poder público municipal nesse sentido. Não existe, nem está sendo pensado em alguma coisa desse tipo. Segundo, nós estamos tendo um desencontro entre o Ministério da Saúde e o governo do estado de São Paulo. Não é o primeiro, mas nesse caso, de uma forma, as cidades ficam numa situação muito difícil, porque ontem o governo do estado, o governador, falou para suspender cirurgia eletiva e bloquear leito, enquanto que o Ministério da Saúde está desabilitando leito de Covid. Uma coisa não combina com a outra. Quem vai pagar esse leito aqui que está fechado? Porque enquanto o Ministério da Saúde está habilitando o leito, existe o recurso para que aquele leito fique disponível. Então, em Campinas, nós não teremos suspensão de cirurgias eletivas. Tem gente precisando de cirurgia eletiva. No momento mais agudo lá atrás da pandemia, nós o fizemos por necessidade. Agora, não existe essa necessidade. Os sinais que apareceram em São Paulo e que foram falados e foram publicados não são sinais conclusivos. Eu quero deixar bem claro isso. Há uma insegurança da classe médica, científica, etc., em relação a todos esses dados. Nós tivemos o nosso sistema com grande instabilidade nos últimos dias e isso causou alguma dificuldade de interpretação, não é? Então, o senhor falou da questão dos leitos, a disponibilidade de leitos, a gente sabe que 70% do custo de um leito é recurso humano. A hora que eu deixo o leito vazio, eu tenho que ter recurso para pagar quem está ali disponível. Olha só, e o secretário ainda comentou sobre a pandemia da Covid-19 no mundo e falou dos números em Campinas. Teve uma variação de casos na última semana negativa de 11,7% e uma variação negativa de 37% em mortalidade. Quando a gente vai para a Grande São Paulo, a gente tem uma variação positiva de casos de 12% e uma variação negativa de mortes de 31,1%. E quando a gente vem para Campinas, nós tivemos uma variação negativa de casos de 14% e uma variação negativa de casos de 55%. No estado de São Paulo, menos 12%, essa é a média, a última variação, e a ocupação de enfermaria e UTI de 43%. Só 43%. Quando a gente vem para a Grande São Paulo, houve uma variação positiva de internação de 1,4% e uma ocupação de leitos Covid e UTI de 49%, portanto, tem mais de 50% livre. Em Campinas, nós tivemos uma queda de internação de 22%, aproximadamente, e uma ocupação dos leitos de 33%. A nossa taxa de letalidade é inferior à da cidade de São Paulo e é inferior à média do estado de São Paulo, inclusive. E o Brasil, por ser um país continental, onde a epidemia varia muito de região para região, o nosso número é ligeiramente maior à média nacional, mas abaixo da média estadual. Mas assim que o decreto for editado, nós vamos ler e interpretar. Aí sim, nós vamos poder ter uma posição mais definitiva. Agora, essas notícias falsas são muito ruins, quer dizer, não existe, nós acabamos de mostrar aqui, não há nenhuma razão para pensar em que a gente possa ter algum tipo de retrocesso. Olha só, e atualmente 39 municípios da Grande São Paulo estão oficialmente na fase do Plano Verde São Paulo, mas nesta semana, já com esses números, inclusive, existe aí a ideia de que esse plano seja revisto e a partir de agora, a cada 14 dias, deve ser aí feita uma readequação na fase do Plano São Paulo em todo o estado. Precisamos tomar cuidado, né? Os números foram até que positivos, né? Comparação de Campinas
com o estado de São Paulo, com a cidade, também em relação ao nosso país, mas a doença ela continua circulando, então nós precisamos tomar cuidado para que a gente não precisa retroceder. Mina Abreu, os cientistas continuam trabalhando, toda a equipe em busca de uma vacina, e nós temos novidades em relação às doses da Coronavac, né? Isso, 120 mil doses chegaram ao estado nesta quinta-feira, ali no Aeroporto Internacional de Guarulhos. A previsão é que São Paulo receba 46 milhões de doses e o governador falou sobre isso. Nós recebemos hoje no Aeroporto Internacional de Guarulhos 120 mil doses das 6 milhões de doses da vacina Coronavac, a vacina do Butantan e do laboratório Sinovac, para proteger vidas. Ao longo dos próximos 40 dias, estaremos tendo um total de 46 milhões de doses desta vacina do Butantan e do laboratório Sinovac. E ainda falando sobre o enfrentamento à Covid-19, o governo do estado também anunciou que vai manter até dezembro o benefício chamado Merenda em Casa para os alunos 770 mil estudantes da rede estadual. É um benefício em que cada aluno recebe R$ 55 para a compra de alimentos durante o período de suspensão das aulas. Apesar de uma parte já ter voltado, o governo anunciou que será mantido, então, até dezembro, já com as primeiras parcelas pagas ainda em novembro e na primeira semana de dezembro. Mina, vamos falar agora de uma campanha importantíssima que está acontecendo na cidade de Hortolândia, que é contra o combate à violência contra a mulher. Nós temos aí os 16 dias de ativismo. O objetivo é conscientizar a população de Hortolândia em relação à violência contra a mulher. É uma campanha que começou em 1991 por 23 mulheres de diferentes países, e isso, inclusive, hoje também nós teremos eventos aqui na cidade, até porque o dia 25 é o Dia Nacional de Não Violência contra a Mulher, então por isso que a gente está tendo várias atividades. E no caso de Hortolândia, as atividades começaram nesta quinta-feira e vão até o dia 10 de novembro, que é o dia também dos direitos humanos, o Dia Internacional. E a agenda completa você pode acompanhar no endereço www.hortolandia.sp.gov.br. Lá tem todas as atividades e os endereços. Falando um pouquinho agora sobre educação, ainda dá tempo daqueles estudantes que querem pedir a isenção da inscrição para a FATEC, Faculdade de Tecnologia, e também para as ETECs? Isso mesmo, até segunda-feira, 3 horas da tarde, ainda dá tempo para você que vai fazer a sua inscrição e tem direito a essa isenção. Então, olha, solicitação de isenção total ou parcial para o vestibular 2021 dessas unidades até segunda-feira. São cursos técnicos e também especialização, além, claro, do curso superior. Nós tivemos uma mudança de critérios justamente por essa questão da pandemia, então será a análise do histórico escolar sem a realização de prova online ou presencial. O endereço para você que quer participar, olha, www.vestibulinhoetec.com.br para as escolas técnicas e para as FATECs, que são as faculdades públicas do estado, é www.vestibularfatec.com.br. Vamos continuar falando sobre educação, porque houve uma prorrogação das inscrições na educação infantil ainda na cidade de Hortolândia. Isso mesmo, você que mora em Hortolândia e tem filho para entrar na creche, está em idade para entrar na creche, tem aí uma prorrogação. Nós temos até o dia 4 de dezembro as inscrições para os novos alunos para o ano de 2021 na Rede Municipal de Educação Infantil de Hortolândia. O site www.hortolândia.sp.gov.br. Lá estão os formulários de impressão que você deve preencher e também anexar os documentos como identidade ou certidão de nascimento, cartão cidadão, comprovante de endereço e CEP atualizado e levar na creche mais próxima à sua casa.
Minabreu, nós estamos na pandemia, então impossibilitados de nos aglomerarmos nos eventos, mas tem como consumir cultura, lazer e também gastronomia. Tem sim, a gente vai mostrar aqui duas opções. Olha só, a Congás Transforma começa hoje com uma programação diversificada, um objetivo de proporcionar aí momentos para toda a família. Na programação, muita música com Nando Reis, Família Lima, Mestrinho e o Põe, que é pequena orquestra interativa, além de gastronomia com palestras, aulas de culinária aí com renomados chefes da cozinha. E ainda temos contação de histórias, apresentação pelo canal Ana e Zé. Então anote aí, youtube.com/Congás Transforma Festival, tudo junto, ou também no facebook.com/Congás Transforma. Então é hoje, amanhã e no dia 28 a partir das 8 horas da noite e no dia 29 das 10h30 da manhã à 1 da tarde. E falando em gastronomia e música, a gente tem um evento presencial que começa hoje, é o Burger and Beer, que acontece no Shopping Galeria, no estacionamento bem ao lado do Outback, um evento que une gastronomia, bebida e música. Então, sempre aí a gente tem aí as regras lá também para evitar aglomeração, álcool gel, uma série de coisas. Então, sempre sexta, sábados e domingo até o dia 29. Hoje, a partir das 5 da tarde até as 10 da noite, amanhã do meio-dia às 10 da noite e no domingo a partir do meio-dia até as 8 horas da noite. Tá certo, Minabreu. Muito obrigado. Informações completas aqui das notícias da Metrópole de Campinas com a coletiva do prefeito Jonas Donizete que aconteceu agora há pouco, coletiva do governador também João Dória. Demos uma passada também pela região metropolitana, atualizamos os casos da Covid-19. Muito obrigado por todas as informações. Ótimo fim de semana e até segunda-feira. Até segunda-feira, então, e um bom fim de semana para você.